Olá! Infelizmente tem sido disseminado por aí o mito de que a fundação tipo Radier é sempre a melhor para o sistema monolítico. E isso não é verdade, basicamente por dois motivos. Em primeiro lugar, porque, via de regra, não dá para a gente definir qual o melhor tipo de fundação para um sistema construtivo qualquer. Porque depende de vários fatores, depende da arquitetura, depende da forma como aquele sistema está sendo aplicado, se ele realmente está sendo aplicado da forma para o qual ele foi desenvolvido. Em segundo lugar, porque depende do tipo de solo, depende da resistência do solo. Vai ter solo que não vai ser possível você executar nem radier, nem sapata, nem nenhuma fundação superficial. E você vai ter que partir para uma fundação profunda, em estacas, por exemplo. Olha só, desculpa interromper seu vídeo aqui, mas eu quero te lembrar que eu tenho um grupo aberto no Telegram, onde você pode acessar para tirar todas as suas dúvidas diretamente comigo, gratuitamente. É só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. E aqui entra outro mito, né? Mas, Gabriel, radier é feito para solos moles mesmo. Negativo, a conversa não é bem assim. É claro, o radier, por ele ser uma grande placa e aumentar significativamente a área de contato com o solo, ele permite a sua utilização em solos mais moles do que você poderia aplicar uma sapata, por exemplo. Mas isso tem limite. Você não pode aplicar radier em solos realmente muito moles, porque senão você vai ter problema de deformações ao longo prazo, né, de recalques, e pode ter patologias no longo prazo na sua obra. Então eu sempre sugiro para os meus alunos do calculista monolith não aplicar nenhum tipo de fundação superficial para um solo que tem ali um NSPT, né, uma quantidade de golpes abaixo de 5, quem sabe no limite de 4 ali para radier, para evitar justamente essa questão de recalques excessivos no longo prazo e também evitar a possibilidade de você estar construindo sobre um solo de baixa resistência que pode ser colapsível ou expansível, ou seja, que mude o seu comportamento com a presença de água, que para você determinar isso precisaria de ensaios específicos que quase ninguém faz. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Não pode ser aplicado em qualquer tipo de solo mole. Isso também é mito. Mas assim, se nós formos eliminar essa questão do solo, vamos desprezar, não vamos contar com solo. Por isso que eu digo que a fundação ideal é avaliada para cada projeto em específico, mas eliminando essa questão do solo e pensando somente no sistema construtivo, aí teria uma outra ressalva. Vamos pensar num caso em que é o primeiro ponto que eu abordei, né, o primeiro motivo. Vamos pensar num caso em que o sistema construtivo é aplicado da forma como deve ser aplicado, ou seja, é somente EPS, não temos uma estrutura mista, nós temos de fato paredes funcionando estruturalmente. Então nós temos aqui, no caso do sistema monolítico em EPS, funcionando da forma para a qual ele foi desenvolvido, nós temos um sistema de paredes estruturais. E assim como qualquer sistema de paredes estruturais, como é o caso da alvenaria estrutural ou mesmo paredes de concreto, ele vai funcionar distribuindo essas cargas no solo ou na fundação de maneira linear. Então eu tenho as paredes que recebem todos os carregamentos e mandam isso para a fundação de maneira linearmente distribuída. Vou até abrir o meu desenho aqui para auxiliar nessa compreensão. Então eu tenho aqui as minhas paredes, ó. Vou desenhar uma parede assim, ó, mais ou menos em perspectiva aqui, ó. Tá? Então essa parede ela está mandando cargas para minha fundação, certo? Então eu tenho cargas aqui, ó, ao longo do seu comprimento. Se um sistema manda cargas de maneira linearmente distribuída para o solo, qual seria a fundação ideal para eu aplicar nesse sistema? Ora, uma fundação que receba essas cargas também de maneira linearmente distribuída. Qual seria, portanto? De cara já teríamos aí então a sapata corrida como o tipo de fundação ideal para o sistema construtivo. Salvo essas limitações que eu mencionei, né? Estamos esquecendo o solo, esquecendo estruturas mistas, estamos pensando somente em paredes estruturais, que é a forma ideal de funcionamento do sistema monolith. Então eu precisaria basicamente pegar essas cargas e aumentar a área delas de contato com o solo. Então por isso a sapata corrida, ó. Então, colocaria sapata aqui. Por que eu não apoio diretamente a minha parede no solo? Porque a área de contato com o solo é pequena. Eu tenho ali, por exemplo, 15 centímetros, né, minha região de contato com o solo. E se eu tenho uma área pequena e as cargas elevadas, eu tenho tensões elevadíssimas, porque tensão é força sobre área. Então, basicamente, eu preciso aumentar a área de contato das minhas cargas com o solo. É aquela ideia de que se você for na praia, na areia da praia, e tentar afundar o seu dedo na areia, você vai conseguir fazer isso com facilidade. Mas se você apoiar a sua mão na areia e tentar fazer a sua mão afundar, você não vai conseguir ou vai precisar colocar muito mais força para que ela afunde um pouco ali na areia, não é verdade? Então a gente precisa aumentar a área de contato dessas cargas com o solo. E a melhor maneira que tem de fazer isso é através de sapata corrida. Por que
Um radier, ele funciona basicamente como sapata corrida, mas com um preenchimento de concreto e malha de aço entre elas. Como assim, Gabriel? Assim, ó. Se eu tenho aqui outra parede, né, parte da mesma obra, e eu poderia fazer uma outra sapata corrida aqui, por exemplo. Então eu tenho aqui outra parede lançando cargas aqui. A minha sapata corrida, ela funciona assim, ela tem o solo aqui embaixo reagindo mais ou menos assim, ó. Então o solo, se eu tenho uma ação, né, eu tenho a reação aqui do solo, que funciona com coeficiente de mola e tudo mais, mas ele está reagindo assim, ó. No outro caso ali também. Então as simulações que a gente faz é com um coeficiente de mola aqui do solo, né? Inclusive no curso lá Calculista Monolith eu mostro como calcular isso, como calcular sapata corrida manualmente, como calcular radier manualmente também pelo uso da planilha Calculista Monolith, também como calcular radier via softwares, né, estruturais. Então tem um módulo lá específico sobre fundações para o sistema monolítico. Inclusive em breve a gente vai abrir mais uma próxima turma. Se você tiver interesse de aprender a calcular estruturas em EPS do sistema monolítico, né, em painéis monolíticos de EPS, já deixe seu nome na lista de espera, que tem um link aqui na descrição. Então a sapata ela recebe essa reação do solo e conforme se... Desculpa, né? A sapata recebe essa reação do solo e acaba aqui na ponta porque acaba a estrutura. Qual é a diferença se eu concreto tudo, uno essas sapatas aqui, transformo tudo num radier? Vai mudar basicamente o seguinte, ó, eu vou ter aqui uma única peça estrutural, né? Se eu concreto isso aqui tudo junto. E se eu concreto tudo isso, né? Transformando tudo numa única peça estrutural... eu vou fazer surgir esforços adicionais que não existiam na sapata. Na sapata, basicamente, eu vou ter um diagrama de momento fletor assim, ó. Gerando um pico aqui embaixo e funcionando mais ou menos como se fosse uma viga aqui em balanço, engastada, certo? São esses os pressupostos que a gente utiliza para o dimensionamento, por exemplo, da sapata corrida. E só é momento positivo, porque ela só precisa pegar essa carga e distribuir nesse sentido, que por isso que eu só tenho momento basicamente nessa direção, né? Porque nós temos basicamente uma laje unidirecional trabalhando aqui para resistir esse carregamento central. Agora, se eu concreto tudo e passo a ter um radier, quer dizer que todo radier vai ser um solo reagindo assim? E aí eu posso considerar toda essa área de reação do solo? Não, de maneira nenhuma. Vai mudar, na verdade, pouca coisa. Quando eu uno tudo e eu tenho radier, eu vou conseguir sim uma área de contato maior do que o que eu teria fazendo sapata, mas não tão maior assim. Eu vou ter uma área de contato maior porque vai surgir esforços negativos. Então, o diagrama de momento seria algo parecido com isso daqui, ó. O diagrama de momentos de uma fundação radier. Então, ela precisaria ser armada para resistir esse positivo aqui. De fora a fora? Não, somente na região dos momentos positivos. A armadura inferior somente em algumas regiões. A não ser, claro, que as paredes sejam próximas e tudo mais, e de repente vale a pena você uniformizar e fazer malha de fora a fora. Mas a rigor somente nessas regiões. Até porque, se você pensar bem, né, o radier nada mais é do que uma laje maciça de cabeça para baixo. Porque a carga que está atuando na nossa laje, digamos assim, seria a reação do solo de cabeça para baixo, né? Só que não, obviamente, de maneira uniformemente distribuída. E aqui em cima, aí sim eu precisaria de armadura negativa de fora a fora, porque o momento negativo ele vai estar atuando ali realmente na maior região da nossa laje, né? Que é a região entre os vãos de parede, né? Entre os vãos de parede que ocupa basicamente toda a superfície do nosso radier, então eu precisaria de armadura de fora a fora para pegar esse momento negativo aqui. Então, por ter momento negativo, ele acaba puxando, né? Reduzindo ali o positivo, acaba puxando mais o radier para cima e isso permite que ele ganhe uma área de contato com o solo, uma área de influência com o solo maior. Então, a reação do solo seria algo mais ou menos assim, ó. Eu consigo aumentar isso daqui. Então, ele se torna um pouco mais resistente porque ele distribui melhor as tensões. Então, teremos tensões menores no caso de radier, mas nem sempre tão menores assim. Por quê? Porque veja o seguinte, ó. Eu tenho uma região aqui do radier inútil, que não está tendo reação do solo nem nada disso. Então, é uma região que, digamos assim, não está fazendo tanto sentido assim. É aquela ideia, né? Acho que fica até intuitivo para você, né? Se eu tenho uma carga aqui, por exemplo, adianta eu colocar uma placa gigantesca assim, ó. Coloco uma placa gigantesca para resistir essa carga. Adianta? Não, acho que é até intuitivo para você, né? Ainda que você que esteja me assistindo não seja engenheiro, fica intuitivo de que essa região aqui, ó, por exemplo,
não está exercendo nenhuma influência para resistir a essa carga, né? É somente uma pequena região próxima à carga que realmente está gerando reação do solo e realmente está resistindo esse carregamento. Quanto mais você se afasta das paredes, menos o radier tem importância nesse sentido de provocar reações com o solo. Ah, Gabriel, então o radier não presta, é sempre sapata corrida, tá todo mundo errado? Não, não é isso que eu estou dizendo. Há situações em que o radier realmente vai ser mais eficiente e pode ser mais econômico. Em quais casos? Nos casos em que eu estou tendo muita sapata corrida com altura elevada, e aí pode ser que valha a pena eu substituir esse monte de sapata corrida com altura elevada por um radier de menor altura. Então, eventualmente, eu tenho várias sapatas, por exemplo, de 30, 35 centímetros, 40, que estão resultando muito próximas umas das outras. E pode ser que valha a pena, ao invés de eu ter várias sapatas com 30 de altura e a armadura, né, positiva, talvez valha a pena eu concretar tudo com um radier com altura, de repente, de 15 centímetros. Mas daí tem que fazer a conta porque ele vai ter a malha positiva e vai ter malha negativa, né? Mas pode ser que valha a pena. Por exemplo, olhando em planta, pode ser que eu tenha, olhando em planta baixa aqui, eu tenho várias sapatas, por exemplo, uma sapata aqui, outra aqui, assim, por exemplo, né? As sapatas estão aqui na área achurada, né? Esses retângulos aqui dentro são os vazios. Então sobrou somente esses vazios aí. Ou eu faço somente essa área que eu estou riscando aqui, toda ela com 30 de altura, ou será que não vale a pena eu concretar tudo, todo esse retângulo maior, mas com altura de 15? Pode ser que vale a pena. E aí são nesses casos em que o radier vale a pena. E geralmente os calculistas, né, os engenheiros, algumas literaturas trazem isso, vão dizer que geralmente vai valer a pena quando a área de sapatas ocupadas ali da área da construção ultrapasse ali só quando estiver acima de 50% da área. Aí pode ser que o radier vale a pena. Perto disso ou abaixo disso, geralmente não vale a pena. É claro, você pode optar pelo radier se você valoriza muito a velocidade. Dependendo do caso, a diferença não vai ser tão grande assim na velocidade de execução entre sapata corrida e radier. Tem que avaliar cada caso. Mas muitos nem fazem a conta de custos porque pensa só na velocidade. Não, radier eu faço em 3, 4 dias, sapata corrida é mais forma. Sim, nesse caso aqui, por exemplo, o radier seria só as formas externas. Mas daí teria que colocar malha inferior e superior. Já a sapata corrida precisaria das formas externas e também essas formas internas aqui, né? Para delimitar as alturas das minhas sapatas. Então, o meu objetivo aqui com esse vídeo é mostrar para você que nem sempre sai mais barato o radier. Na verdade, geralmente ele é mais caro, tanto pelo seu volume de concreto, quanto pela necessidade de armadura positiva e negativa, necessidade de armadura em cima e embaixo, a não ser que seu solo seja muito bom e possa eliminar alguma dessas armaduras. Mas o que eu quero dizer para você é, o ideal é que você avalie, fale com o seu calculista para avaliar qual que é o melhor tipo de fundação, qual que seria o melhor custo-benefício. Tudo bem que o radier é mais rápido, mas se eu demorar aí talvez 1, 2 dias a mais, eu também consigo executar em sapata corrida gastando bem menos material. Até eu mesmo, a maioria dos meus projetos são em fundação radier por pedido dos meus clientes. Eles já querem fazer radier porque já vem com essa mentalidade. E eu tento falar, né, mas pode ser sapata corrida, nesse caso aqui pode ser que vale a pena e tudo mais. Ele, não, eu já negociei com o meu empreiteiro quer fazer radier porque é mais rápido e tudo mais, e beleza, aí eu faço a fundação radier. Mas eu sempre deixo esse alerta, alguns clientes escutam, né, e mudam de opinião porque estão abertos, buscam realmente economia, mas outros já vêm com uma ideia fechada. Então, que esse vídeo abra sua mente, abra sua ideia a respeito do tipo de fundação a utilizar na sua edificação em específico e esteja aberto para ouvir do seu engenheiro, do seu calculista, qual que é a melhor fundação para o seu caso em específico. Como eu disse, via de regra, olhando só a estrutura, o caminhamento das cargas, sapata corrida. Mas pode ser que no seu caso em específico seja viável e valha a pena fazer uma fundação do tipo radier. Tá bom? Até o próximo vídeo.